Pessoal, Solo Rider convosco para mais um tema fraturante, mais um delito de opinião e desta feita sobre combustíveis. Dependemos energeticamente, em termos de combustíveis fósseis, da comunidade internacional. Temos uma lista de 15 países em que o primeiro da nossa lista enquanto fornecedor é a Rússia e o último o Gabão. Mas porquê este tema e especificamente agora? Porque o nosso governo decidiu travar os aumentos das margens de lucro às gasolineiras. Bem, esse é um tema que vamos desenvolver mais à frente. Qual é que é o índice que regula o preço do crudo consumido em Portugal? É o Brent. E o preço do barril em setembro, por exemplo, de 2021, este ano, o mês passado, 63 euros e 38 cêntimos. E em agosto de 2020, a meio da pandemia, ou no primeiro quarto da pandemia, 21 euros e 49 cêntimos. O preço mais alto verificado até aos dias de hoje, desde que há registro, 70 euros e 7 cêntimos, em outubro de 2018. Em que em outubro de 2018 o gás óleo simples custava 1,43€ por litro. A gasolina 95. Simples, 1,60€. O barril de petróleo custava 70,07€, como eu já mencionei. Bem, é de estranhar porque aqui acontece uma coisa que parece que é inversa àquilo que a gente vê, ou seja, preços mais baixos em termos da matéria-prima deveria trazer preços mais baixos no produto final. Mas não, em outubro de 2021, vejam só como é que as coisas estão. E agora transportando-nos para o universo europeu, sim. As percentagens médias, só para terem uma ideia, na Europa rondam os 57% de carga fiscal sobre os impostos. Em Espanha, que é o país que apresenta das cargas fiscais mais baixas, é apenas 53%. E em Portugal, na cota dos 60%. E agora vamos aqui ao top 5 europeu da carga fiscal sobre os combustíveis, encabeçados pela Itália com 63,8%. A Holanda em segundo lugar, 63,7%. A Grécia, 63,5%. A França, 62%. E Portugal em quinto lugar, com 60,4%. Mas depois temos aqui outra coisa, que se chamam os salários mínimos do top 5 europeu para a carga fiscal de combustíveis. Engraçado é que, por exemplo, a Itália não tem salário mínimo fixado, mas o salário médio cifra-se entre os 900 e os 1200 euros. E estamos a falar para uma profissão, de acordo com aquilo que poderíamos dizer, um operador de call center, uma senhora que toma conta de crianças, vulgarmente designado como ama, um porteiro ou uma esteticista. Holanda, vejamos a Holanda, 1701 euros. Ou seja, a diferença para Portugal do nosso ordenado mínimo é 1036 euros a mais. A Grécia, 758 euros e 3 cêntimos, em que a diferença para nós não é assim tão grande, mas pronto, ainda são uns expressivos 93 euros e 30 cêntimos. Já a França, salário mínimo, 1554 euros e 58 cêntimos. E que para nós é nada mais nada menos que o dobro e mais um bocadinho, ou seja, 889 euros e 58 cêntimos. A diferença média para a Itália, estamos a falar apenas de cerca de 235 euros, mas bastante expressivo, obviamente. Bem, isso correndo-me agora aqui da minha matemática de algibeira, em relação à média do top 5 e a grosso modo a diferença é de cerca de 2,5 vezes a mais para os impostos, comparados com a Holanda, 1,5 vezes a mais para a França e apenas similar, talvez uns 0,3 vezes a mais para a própria Grécia. Bem, isto está a acontecer primeiro porque a OPEP, que é quem define as cotas de produção, entrou numa guerra interna. Uma guerra interna em que os países produtores de petróleo não se entendem. Ou seja, há uma instabilidade política dentro da OPEP, houve cortes e haverá cortes na produção até ao final de 2022. Os Emirados Árabes Unidos
querem poder aumentar a produção. Já os restantes não concordam e encabeçados pela Arábia Saudita. O apoio da Rússia, obviamente, ou seja, há uma guerra interna, quem paga somos nós. Um litro de combustível em Portugal o custo de matéria-prima para 1,77€, tem assim as seguintes cargas fiscais. Em termos de impostos, ou seja, estamos a falar de IVA e ISP, 58,8%, ou seja, do 1,77€, 1,04€ é impostos. As margens de comercialização, 12,3%, 0,22€, ou seja, 22 cêntimos. Incorporação de biocombustíveis, 2,5%, dá 5 cêntimos. Logística e reservas, 0,4%, ou seja, 0,007 ou 0,1, ou seja, 1 cêntimo, em grosso modo. E a cotação do frete? A cotação e frete são nada mais nada menos que 26%, o que dá 46 cêntimos. O combustível em Portugal está presumivelmente como o mais caro da Europa face ao poder de compra nacional. O governo conseguiu fazer passar uma lei que lhe permite limitar os lucros dos comerciantes dos combustíveis, mas não abdicando da sua pesada carga fiscal. Ajudaram nesse conluio o PCP, o PAN e a doutora Joacine. Com a abstenção do PSD, e do Bloco de Esquerda deixa no ar um certo aroma de acordos futuros. As direitas e esquerdas minoritárias votaram contra. Afinal, o universo governativo português pseudo-socialista demonstra que este, entre aspas, socialismo é apenas uma ditadura fiscalista, suportada às custas das regras ou às custas de magros salários e elevadas cargas fiscais e convénios encapotados de abstencionistas para futuras parcerias. Andamos num cá e lá de acordos visando passar diplomas futuros ao bom sabor dos ventos sociais ou socialistas. Por hoje me despeço, espero que gostem do tema do vídeo. Enfim, não é um tema para mim que me seja muito querido, porque não preferia não ter que o fazer, mas a fazer que o seja assim. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso comentário, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não se forem subscritos e ativem as notificações. Tchau, até um próximo vídeo. Boas curvas, sempre em segurança, camaradas.